multiplicação de frações. Fração é um numeral racional, né? Onde a gente tem a demonstração de que algo foi dividido em partes iguais. Vamos supor, algo foi dividido em 5 partes, que eu demonstro aqui no meu denominador. E o meu numerador ele vem para mostrar que eu usei algumas partes desse todo. Então, o meu inteiro foi dividido em 5 partes, porém eu só usei 2 dessas partes. Então, eu usei 2 de 5, eu usei 2/5, certo? Mas eu posso ter usado, por exemplo, esse 2/5 duas vezes. Então, 2/5 duas vezes é uma conta de multiplicar, como também é uma conta de adição, onde as parcelas são repetidas, não é isso? Então, como num número natural, por exemplo, onde a gente poderia pegar 2/5 duas vezes, olha, eu posso trocar, quando as parcelas são iguais, por 2 vezes 2/5, como no numeral natural normal, tá? Bom, da mesma forma que eu tenho aqui a conta de mais, eu tenho a conta de vezes. E o que eu faria na conta de mais? Eu olharia para os denominadores, eles são iguais, ok, tá tudo certo, eu só repito os denominadores e vou somar, eu vou juntar as partes usadas de cada uma. Então, ao usar 2 pedaços, depois mais 2 pedaços, eu usei ao todo 4 pedaços, 4 de 5. Bom, normal, como vocês viram na operação de adição de fração. Mas como a gente sabe que toda adição de parcelas iguais a gente transforma em multiplicação, então multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais, que a gente opera de uma maneira mais rápida, né, para ficar mais dinâmico, então tem que dar 4/5, certo? Então vamos lá. 2 vezes 2/5. Como é que eu faria isso daqui sem transformar nisso daqui, certo? Então vamos lá. Quando eu vou fazer uma multiplicação de fração, eu tenho que fazer uma regra. A regra é bem simples. Eu vou pegar numerador com numerador e denominador com denominador. Ah, mas o 2 não tem denominador. Tem sim. Todo número inteiro, ele tem um 1 embaixo como denominador. Aliás, qualquer número inteiro, ele se transforma na fração equivalente que eu quiser. Neste caso aqui, esse 2 se transformou em 2/1, tá? Mas eu poderia muito bem transformar o 2 em 4/2, em 8/4, em 10/5, normal, tá? Mas eu quero a fração menor possível para facilitar a minha vida, então eu coloco um embaixo e vou efetuar normalmente. Numerador vezes numerador, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5. Normal. 4/5, como eu faria aqui, 4/5 na conta de mais, tá? Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação de fração, a regra é o seguinte: numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Quando de um lado eu tenho um numeral inteiro, um numeral natural, eu vou simplesmente usá-lo como numerador e multiplicá-lo com o numerador que eu tenho para trabalhar, tá? Posso colocar um 1 embaixo para lembrar que aqui embaixo vale 1, tá? No começo é até legal vocês colocarem para vocês não se confundirem, mas com o tempo vocês vão se lembrar que a parte que está em cima já é o numerador, tá? Então basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, no caso aqui, eu tenho um número inteiro, então eu coloquei um embaixo só para não confundir, mas depois de um tempo eu não preciso mais, eu vou me lembrar e vou multiplicar normalmente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 4/7 vezes 5. Mesma coisa, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Então, quem é o meu numerador aqui? O 5. Posso colocar um embaixo, então, 4 vezes 5, 20. 7 vezes 1, 7, tá? Aqui não tem como simplificar, são primos entre si, aqui também não tem como simplificar, primos entre si,
Essa já é a resposta. Aqui eu tenho uma fração imprópria, onde o numerador, que é a parte que eu utilizei, é maior do que aquela que eu tinha para utilizar dentro de um inteiro. Então, em algumas vezes, vou precisar transformar essa fração imprópria num numeral misto para mostrar quantos inteiros eu utilizei, já que cada um tinha 7 partes e eu usei 20 partes. Então, claro que um único inteiro não foi assim possível, né, de se fazer essa tarefa. Então, eu precisei de mais de um inteiro e eu posso demonstrar isso caso eu necessite, ok? Da mesma forma que eu tenho uma fração com numeral inteiro, eu tenho frações com outras frações, né? Então, por exemplo, 1/3 vezes... Lembrando que pontinho também é vezes, tá, pessoal? Então, tanto o pontinho quanto o xizinho representam a multiplicação. Então, 1/3 vezes 2/7, por exemplo. Então, normal. Numerador vezes numerador, denominador vezes o denominador, tá? Então, eu tenho 1 vezes 2, 2. 3 vezes 7, 21. Não tem como simplificar, são primos entre si, tá tudo certo, tá? Então, numa conta de multiplicar de fração, é muito simples. Eu multiplico os numeradores, multiplico os denominadores. Às vezes eu tenho mais frações também. Por exemplo, posso ter aqui um numeral inteiro, 2 vezes 1/5 vezes 3/4, por exemplo, tá? Multiplicação normal, gente. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6. Aqui não tem nada, então vale 1, lembra? 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20, tá? Então, aqui deu 6 sobre 20, que eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar por 2. Os 2 por 2, ó. 6 divide por 2, 20 divide por 2. O 2 é um divisor comum, eu posso simplificar. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Eu simplifiquei ao máximo? Sim, porque quando eu já uso o MDC, quando esse divisor é o maior possível, o resultado já sai pronto e irredutível. Só que aqui tem um porém. Antes de eu executar essa operação aqui, eu poderia ter simplificado e já sairia direto esse 3/10. É o que a gente vai ver agora. Então, eu vou repetir aqui, ó, essa operação. Peraí, eu vou repetir agora essa operação aqui, ó. 2 vezes 1 sobre 5 vezes 3 sobre 4. Presta bastante atenção, que isso aqui é muito importante, porque a gente trabalha com numerais muito grandes e isso aqui muitas vezes salva o exercício que o aluno poderia errar tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Lembra? Então, enquanto eu não estiver acostumado, posso colocar um aqui embaixo para não errar nunca. Então, vamos lá. Não seria 2 vezes 1 vezes 3? Então, vamos lá. Quando a conta é de multiplicar desse jeito aqui, eu tenho como simplificar cruzado o numerador com o denominador quando possível. Então, por exemplo, esse 2 com esse 5 é possível de simplificar? Não. Esse 2 com esse 4 é possível de simplificar? É. Então, eu posso simplificar cruzado, ó. Esse 2 que está em cima com esse 4 que está embaixo, tá? O cancelamento é a simplificação cruzada. Como assim? O numerador de uma fração com o denominador da outra fração. Isso na conta de multiplicar, tá bom? Então, eu tenho 2 aqui e 4 aqui. Então, eu posso simplificar. Qual é o divisor comum de 2 e 4? 2. Então, 2 dividido por 2 vai ficar 1. Vai ficar valendo 1 agora. E 4 dividido por 2 vai ficar valendo 2. Será que tem como simplificar de outra maneira? Vamos ver. Esse com esse? Não. E esse com esse? Não. Esse com esse aqui? Também não. Então, simplificação já foi feita totalmente. Então, agora eu vou multiplicar. Então, aqui ficou 1. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5 vezes o 2 aqui, 10.
Vejam que como a gente simplificou aqui no início, trabalhando com a fração já simplificada, o resultado já saiu simplificado também. Olha só, eu pulei essa etapa aqui. Por quê? Porque aqui a minha fração estava maior, estava 2 com 4. Aqui, como eu simplifiquei, ó, como ela já saiu resolvida aqui, ó, na simplificação. Essa técnica é chamada de cancelamento, quando eu posso simplificar cruzado, numerador com denominador de uma outra fração. Isso só pode ser feito na multiplicação de fração, tá? E a gente usa muito e vocês têm que tentar usar para facilitar a vida de vocês, porque muitos exercícios virão grandes exatamente para avaliar se o aluno sabe trabalhar com a técnica de cancelamento. Isso é bem comum de acontecer. Lembrando, pessoal, que tem também a simplificação normal que eu posso sempre fazer, seja a operação que for, multiplicação, divisão, adição, subtração. Vamos a um exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 4/6 vezes 5/3, tá? Então, vamos lá. Se eu fizer direto, vamos fazer direto. Então, eu tenho 4 vezes 5, 20. 6 vezes 3, 18, tá? Aqui eu tenho uma fração que não está irredutível, então eu vou reduzi-la. Qual é o divisor comum entre 20 e 18? É o 2. Vamos lá. 20 dividido por 2, 10. 18 por 2, 9. Ok? Então, 10 nonos, tá? Agora, se eu tivesse usado a simplificação inicial, quando dá, né? Então, 4/6, vou repetir aqui a operação, tá? Vezes 5/3. Vamos lá. Aqui, ó, cruzado não dá, o cancelamento não dá. 4 com 3, 5 com 6, tá? Mas tem uma regra, que é uma regra que serve para qualquer operação, que é a própria simplificação da fração. Veja que aqui, ó, o 4/6 não é uma fração irredutível. Eu consigo simplificar o 4 e o 6 e resolver a operação com uma fração menor. Então, 4 e 6 tem como divisor comum o 2. Então, eu vou simplificar antes de começar a minha operação. Então, 4 e 6, ó, simplificado, essa fração simplificada vai dar, o divisor comum é o 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu não vou trabalhar mais com 4/6, vou trabalhar com a fração equivalente 2/3. Vamos lá, a operação. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Vejam que a resposta, ó, já saiu pronta, simplificada. Tá vendo aqui, ó? E no que isso aí ajuda? Aqui são numerais pequenos, então assim, fazer 4 vezes 5 dando 20, né? E 6 vezes 3 dando 18 e no final simplificar, é fácil. Agora, quando os numerais são maiores, eu tenho uma facilidade maior quando eu começo simplificando, porque os numerais, antes de eu multiplicá-los, eles estão menores. Aqui os numerais estão pequenos, não dá para ver tanto essa necessidade. Mas às vezes eu tenho uma conta grande e às vezes essas contas, além de serem grandes, são com números grandes, né? Então, assim, se eu começar simplificando, seja simplificando numerador com denominador, quando dá, ou a simplificação cruzada, chamada cancelamento, eu consigo simplificar logo no início os meus numerais e o meu resultado já sai simplificado. E isso ajuda muito a resolver as questões e facilitar mesmo a própria conta. Então aqui é para que a gente possa verificar mais uma vez como é feito o cancelamento. O cancelamento é uma forma de simplificação que eu posso usar na multiplicação de frações e é uma simplificação cruzada, onde eu posso, caso tenha, né, um divisor comum,
simplificar o numerador de uma fração com o denominador de outra fração. Uma simplificação cruzada, tá? Mas só quando der. Por exemplo, aqui eu tenho 2/3 vezes 3/7. Eu posso fazer 2 vezes 3, 6, 3 vezes 7, 21. Vai ficar 6 sobre 21 e eu vou ter que simplificar, não é isso? Agora, se eu parar para pensar e tiver como simplificar antes, e no caso, lógico que vai ter, porque se eu tenho como simplificar no final, eu teria como simplificar antes, para mim fica mais fácil. Então, vamos ver. Eu vejo aqui, ó, 2 com 7, ó, não tem como simplificar. Não tem. 3 com 3 tem. Então, eu posso simplificar aqui, ó, e já trabalhar com a minha fração menor. 3 com 3, os dois, obviamente, dividem por 3. Então, 3 dividido por 3 fica 1 aqui, 3 por 3 fica 1 aqui. E agora eu vou fazer 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 7. Lembra que ia dar 6 sobre 21? 6 sobre 21 teria que dividir por 3. O 6 dividido por 3 daria 2 e o 21 por 3 daria 7. Aqui já sai pronto, já sai simplificado, porque eu simplifiquei no início. E é muito melhor, porque os numerais ainda estão menores, então é mais fácil de simplificar. Vamos aqui, olha lá. 4 com 6 dá para simplificar, ó. 7 com 9 não dá, então não faço. Se desse, eu faria também. 4 com 6, qual o divisor comum de 4 e 6? Os dois dividem por 2, então eu vou usar 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, agora eu vou trabalhar com um número menor. 2 vezes 7, 14. 9 vezes 3, 27. É um número melhor de trabalhar, né? Se eu não tivesse simplificado, daria 4 vezes 7, 28. 9 vezes 6, 54. Eu teria que dividir os dois para poder dar 14 sobre 27. Aqui agora. 5 quartos, 3 quintos, 4 19avos. Bom, lembrando que se eu tenho mais fração, eu posso pegar uma fração lá do início, uma fração lá do final, não tem problema, tá? Então, vamos ver aqui, ó. 5 com 5. Dá para simplificar, os dois dividem por 5, vai ficar um aqui, um aqui. 4 com 3, não dá. 4 com 4, aqui dá, ó. Não dá aqui, mas dá esse com esse. Então, vou fazer. 4 dividido por 4 vai dar 1, 4 por 4 vai dar 1. E o que ficou, aqui por 3 com 19, eu posso tentar também, mas aqui não tem como, então eu não faço. Então, com os novos números, eu efetuo a minha operação. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 19, 19. Já saiu simplificado. Se eu não tivesse simplificado no início, eu teria que simplificar no final, um numeral maior. Poderia errar, poderia não conseguir fazer, né? Porque na hora de fazer uma prova, um concurso, você pode ficar mais nervoso, o tempo é curto. Então, qualquer caminho mais rápido, qualquer atalho é muito melhor, tá? Então, ficariam 5 vezes 3, 15, 15 vezes 4, 60. E aqui, ó, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 19, 380, tá? Aí, 60 sobre 380, eu teria que simplificar até virar 3/19avos. Então, se eu simplifico no início, eu consigo terminar mais facilmente e não tenho problema de simplificar um número muito grande, porque eu já simplifiquei logo no início. Então, vamos às correções agora. Eu tenho aqui 8 vezes 5 e 15 vezes 4, não é isso? Então, eu posso fazer direto, simplificar no final, mas se eu posso simplificar no início, eu vou fazer.
porque é melhor para mim. Então, eu venho aqui, eu posso olhar, né? Poderia olhar a própria fração para simplificar, ou o cancelamento, que é a simplificação cruzada. E neste caso eu consigo, ó, simplificar cruzado aqui e também consigo aqui, ó. Vou fazer aqui primeiro. 8 e 4, os dois dividem por 2, os dois dividem por 4, prefiro 4, porque é maior, termina logo. Então, 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. O 15 com 5 também dá para simplificar. Os dois dividem por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Agora eu faço 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Já saiu simplificado. Se eu fizesse 8 vezes 5, daria 40. 15 vezes 4 daria 60. E eu teria que simplificar até chegar a 2/3. Aqui, 7 sobre 9, 21 sobre 14, né? Eu posso simplificar o 21 e o 14 aqui, ó, por 7 também. Como eu posso simplificar aqui, ó, o 7 e o 14, o 9 e o 21. Então, eu vou fazer. 7 e 14, os dois dividem por 7. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. O 14 por 7 vai dar 2. E o 21 com 9, os dois dividem por 3. Então, 21 dividido por 3, 7. 9 dividido por 3, 3. Agora eu vou fazer. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 2, 6. Já saiu simplificado. E aqui? Aqui é uma fração um pouquinho maior. Lembrando que eu posso pegar uma fração longe da outra. O que eu não posso esquecer é que tem que ser numerador de uma com denominador da outra, tá? Então, vamos lá. 3 com 9. Ok, dá certo, posso fazer. 3 com 49. Não. 14 com 49. Dá. Ó, 14 com 49. Os dois dividem por 7. 3 com 9. Os dois dividem por 3. E o 5 com 10. Os dois dividem por 5. Então, eu vou fazer. Façam com cuidado para vocês não errarem. Então, lá. 3 com 9. Os dois dividem por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. 14 com 49. Os dois dividem por 7. 14 dividido por 7 vai dar 2. 49 dividido por 7 vai dar 7. E aqui, ó, o 5 com o 10 aqui, ó, tá? Então, 5 e 10, os dois dividem por 5. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. E agora eu vou fazer. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Vezes 7, 21. Já saiu simplificado. Então, se eu sei simplificar no início, eu vou trabalhar com os números menores, porque você imagina, se eu for multiplicar 3 vezes 14 vezes 10, vai dar um número grande. 5 vezes 9 vezes 49 vai dar um número grande. E depois eu vou ter que trabalhar com esses numerais grandes, simplificando, para chegar a 4/21. Então, é muito melhor eu trabalhar logo no início, que eles estão menores, e simplificar esses números e já trabalhar com o resultado simplificado, né? Então, o nome dessa técnica, quando eu trabalho com a simplificação cruzada, que só pode ser feita na multiplicação, essa técnica é chamada de cancelamento. Lembrando que eu posso também simplificar a minha fração em qualquer operação, porque a fração é um numeral e esse numeral é composto de um numerador e um denominador, como aqui, ó, 21 e 14, eu poderia também ter escolhido simplificar o 21 e o 14 por 7, os dois por 7 aqui, ó, tá? Mas como aqui eu conseguia simplificar mais, eu preferi simplificar cruzado, tá? Mas se fosse 21 14avos em qualquer operação, eu poderia ter simplificado o próprio 21 14avos, dividindo os 2 por 7 e trabalhando com uma fração menor, tá? Neste caso, eu dei preferência ao cancelamento, que é a simplificação cruzada, porque daí eu pude
dividir tanto o 9 com 21 como o 7 com 14. Se eu tivesse feito 21 com 14, aí eu teria um trabalhinho a mais para resolver aqui, tá? Então, ao multiplicar as frações, o que eu estaria fazendo? Lembra que quando a gente faz o pedaço de um inteiro, a gente pega esse total, divide em partes iguais e toma alguma dessas partes e descobre quanto que isso estava valendo? É mais ou menos isso, só que com fração de fração. Então, eu tenho aqui, por exemplo, gastei metade do meu salário. Então, gastei metade do salário, tá? Gastei a metade do meu salário. Se eu gastei a metade do salário, qual é o meu raciocínio? Bom, se eu gastei a metade, sobrou, restou a outra metade, não é isso? Tá. Gastei metade do salário. Depois eu gastei 1/3 do que sobrou com alimentação. Quanto do meu salário eu gastei com alimentação? Bom, se eu gastei metade, sobrou a outra metade. Isso é um raciocínio que a gente tem automático, tá? E do que sobrou, eu não gastei tudo. Eu gastei, conforme foi falado, eu gastei 1/3 do restante em alimentação. Quanto do meu salário eu gastei com alimentação? Bom, se eu gastei metade do meu salário, me sobrou a metade. E dessa sobra aqui, eu gastei 1/3. 1/3 da sobra. 1/3 do resto. Quem é a sobra? Quem é o resto? O resto, a sobra, é o meu 1/2, a minha outra metade. Então, eu vou agora montar a situação. Então, eu gastei 1/3 de metade, que é a outra metade, tá? Essa metade aqui é a metade da sobra, ó, do resto, tá bom? Então, ó, gastei metade, restou, sobrou a outra metade. Dessa outra metade, eu gastei um pedaço, eu gastei 1/3 da sobra, 1/3 do resto, 1/3 da metade, 1/3 de metade. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho fração de fração. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar normalmente, como uma multiplicação de fração normal, tá? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, quanto que eu gastei do meu salário em alimentação? Eu gastei do meu salário todo, o salário todo, 1/6 em alimentação. É como se eu estivesse voltando ao meu inteiro. Isso aqui é referente ao inteiro novamente, é o salário. O salário é o meu total. Então, quando eu gastei metade, sobrou a outra metade. Dessa metade, eu gastei 1/3, 1/3 da metade, que equivale a 1/6 do salário total. Então, do salário todo, eu gastei 1/6 em alimentação. Como que seria isso na prática? Então, vamos lá. Eu tenho o meu salário todo, que eu vou representar por esse desenho aqui, pode ser qualquer desenho. Do meu salário todo, eu dividi esse salário ao meio e gastei primeiro essa metade aqui, ó. Essa metade aqui, ó, eu gastei, ó, gastei. Quando eu gastei essa metade, o que aconteceu com esse outro lado aqui? Sobrou ou restou, não é isso? Então, eu gastei a metade, obviamente, me sobrou a outra metade. Da sobra, do resto, eu gastei tudo? Não, eu gastei 1/3 do resto. 1/3 do resto, 1/3 da sobra. Então, eu vou para a minha sobra e vou dividir essa sobra em 3 partes iguais. Ó, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Então, dessas 3 partes aqui, eu gastei uma só, 1/3
dessa sobra, desse resto. Então, eu venho aqui, ó. Gastei isso aqui, ó. Tô pintando a parte que eu usei da minha sobra. Quando eu faço algo com uma parte aqui, ó, do meu inteiro, porque eu tô trabalhando a metade que sobrou, eu automaticamente, numa equivalência, eu tenho que considerar que a outra metade também estaria dividida igualmente, né? Ela não está mais lá, mas é como se estivesse. Quando eu faço algo com uma parte desse inteiro, a outra parte tem que ser feita também da mesma maneira, equivalente. Então, quando eu peguei essa sobra aqui e dividi em 3, é como se eu tivesse pego o outro lado e também dividido em 3. Quando eu dividi o outro lado em 3, eu fiquei com um total de 6 partes, ó. 6 partes é o meu total. Então, do todo, a parte utilizada corresponde a 1/6, porque 1/3 é só da metade. Mas se eu considerar o salário inteiro, veja que o que eu fiz com uma metade, eu tive que fazer com a outra. E a parte que eu usei corresponde a um pedaço desse todo. Corresponde a 1/6, a 1/6. Então, o resultado sempre vai corresponder ao todo novamente. Essa aqui é a parte que seria a parte em desenho, né? A representação gráfica. E em conta seria isso daqui. Toda vez que eu tiver que tirar um pedaço de algo que já está em pedaço, eu multiplico essas frações e eu vou conseguir obter a fração do todo, que é o que ele está pedindo. Então vamos lá. Doei 1/3 das minhas figurinhas para meu irmão e 1/5 do que restou para uma amiga. Que fração das minhas figurinhas essa amiga recebeu? Eu doei 1/3 para o meu irmão. Qual é o raciocínio que rapidamente a gente tem? Bom, se eu doei 1/3, é porque eu tinha 3/3, então me sobraram, me restaram. Isso aqui é um raciocínio que a gente tem, né? Automaticamente, porque se eu doei 1/3, então eu ainda tenho 2/3, certo? Então, doei 1/3 do meu total, que no caso aqui são figurinhas, mas poderia ser qualquer coisa. Eu doei 1/3 para o meu irmão, então eu tinha um total de 3 partes, doei uma parte, fiquei com 2 partes. Esse resto eu dei todo para minha amiga? Não. 1/5 do que restou eu dei para uma amiga. Então, olha só, eu doei 1/3 para o meu irmão. Do que restou, eu tirei um pedaço e dei para minha amiga. Então, eu dei para minha amiga 1/5 do que restou, 1/5 do resto. Então, como eu descobri aqui que o resto é igual a 2/3, eu vou pegar o pedaço do que restou, que é 1/5. 1/5 do resto, 1/5 de 2/3. Porque ele falou, ó, 1/5 do que restou. Eu vi que restou aqui, ó, essa fração. Então, 1/5 de 2/3, 1/5 do meu resto. O que eu tenho aqui agora? Uma multiplicação normal de fração, tá? Então, quando a fração é de fração, a gente já vai para a multiplicação direta, tá? 1/5 de 2/3. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15. Quanto das minhas figurinhas essa amiga recebeu? Que fração das minhas figurinhas essa amiga recebeu? Que fração das figurinhas? Então, que fração do meu total? Lembrando que quando a gente faz a fração da fração, descobre o pedaço do pedaço,
o resultado é referente ao total novamente. Então, as figurinhas todas foram divididas em 15 partes, ela recebeu referente a 2 dessas partes. Vamos fazer essa representação de uma forma gráfica também, para ficar bem entendido. Então, minhas figurinhas todas, tá aqui. Esse desenho vai representar o meu total de figurinhas. Então, do meu total de figurinhas, eu doei 1/3 para o meu irmão. Então, se eu doei 1/3, porque eu doei um pedaço de 3. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e dividir o meu inteiro em 3 partes. Certo? E pegar essa parte aqui, ó, e doei para o meu irmão. Então, 1/3 para o meu irmão. Quando eu doei 1/3 para o meu irmão, o que aconteceu? Restaram, então aqui, ó. Então, aqui é o resto, tá? Quando eu doei 1/3 para o meu irmão, eu tenho 2/3 de resto. Aí eu dei tudo para minha amiga? Não. Do restante, do que restou, eu tirei um pedaço. E esse pedaço é 1/5 desse resto. Então, o que eu tenho que pensar agora? Do resto, do que eu tenho agora, eu vou dividir o meu resto em 5 partes, ó, 5 partes, e vou pegar uma. Não é isso? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É porque agora eu tenho que considerar esse resto aqui, ó, todinho, tá? Então, esse resto todinho foi dividido, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 barras. E dessas 5 barras, eu vou pegar uma. Então, eu vou pegar uma, ó. Peguei uma barra. Quanto que esse pedaço que eu peguei equivale dentro da minha quantidade total de figurinhas? Bom, eu tenho que lembrar que tudo que eu faço em uma parte, eu tenho que considerar na outra parte. Então, o que eu tenho que considerar aqui? Quando eu dividir aqui em 5, aqui também passa a ser dividido em 5, ó. E agora eu tenho que olhar para o meu total, porque a pergunta é sobre o total. Então, quantos pedaços eu tenho ao todo aqui, neste momento? Se eu contabilizar aqui todos os pedacinhos, eu tenho 15 pedacinhos. Não é isso? E desse total de 15 pedacinhos, esse pedaço que foi utilizado corresponde a 2 pedaços do todo. Então, 1/5 de 2/3 corresponde a 2/15 das figurinhas que eu tinha antes das divisões do meu total.